Eu quero fazer uma leitura em 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Deus nos dê graça para mais esta meditação. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Amém. Mais uma vez, Senhor, rogamos que o Senhor nos dê graça enquanto meditamos na sua palavra. Ajuda-nos a viver a vida que o Senhor deseja. Como o seu profeta pregou, é sua vida digna do Evangelho? Então nós temos que viver uma vida digna. Ajuda-nos a ter palavras dignas, ações dignas, um viver digno em sua presença, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Mais uma vez, eu tenho um título aqui meio espantoso. A condenação está acumulada. É coisa muito bom falar em bênção, falar em cura, mas a gente precisa ser realista. Isto não é ser pessimista, dizer estas coisas, mas o juízo, a condenação está acumulada. Você sabe que muitas vezes vai acumulando coisas, assim que a pessoa pode acumular coisas, sujeira até dentro de casa, vai acumulando. Tem que chegar um dia de uma limpeza. E Deus tem permitido que todo o mal que o mundo tem feito tem ficado também acumulado. E Deus, do outro lado, está acumulando condenação, juízo. Ele fez isto nos dias de Noé e destruiu o mundo antediluviano. Ele fez isto quando houve um casamento misto nos dias de Israel, quando o profeta Balaão levou o povo àquele casamento, aquela unidade, aquela festa em Baal-Peor, e Deus matou 23 mil homens. Agora, nós sabemos que existe uma condenação acumulada que está para acontecer e virá uma grande tribulação. Então, o povo sofrerá o juízo. Mas por que sofrer o juízo? Porque não deram ouvido à misericórdia. Não deram ouvido quando Deus lhes deu graça, lhes deu misericórdia, lhes deu bondade.
Eles rejeitaram, e ao rejeitar, cada vez que a gente rejeita uma coisa de Deus, está sendo acumulado uma condenação, um juízo para cada um de nós. Então é bom a gente não rejeitar o que Deus dá. Se você recebe, cada vez que você recebe o que Deus manda, está também sendo acumulado bênçãos para você. Bênçãos por vir, que se manifestarão no futuro. Estas bênçãos para mim e para você. Mas ao rejeitar também a palavra, está sendo acumulada esta sentença, este juízo que está sendo acumulado sobre o povo. Peçamos a Deus que venhamos fugir da condenação. E como foge da condenação? Aceitando a salvação. Porque sempre quando tem condenação, é porque teve uma salvação, as pessoas rejeitaram. Eles rejeitaram a salvação em Noé, aí Deus mandou a condenação, o dilúvio. Eles rejeitaram. Os judeus rejeitaram a salvação em Cristo. Deus mandou uma condenação. E aquela condenação, o general romano Tito trouxe sobre Israel um tremendo juízo. E eles morreram ali dentro da cidade. Agora é tempo final. E nesse tempo, é tempo de cumprimento das Escrituras, porque Jesus cumpriu, conforme Isaías 61, verso 1 e metade do verso 2, Jesus cumpriu nos seus dias. O Espírito do Senhor está sobre mim. O que sobrou para nós é o que Jesus não leu naquele dia na sinagoga, quando ele tomou o livro da mão do sacerdote e leu dentro da sinagoga o capítulo 4, verso 18 em diante de Mateus. Ele leu, o Espírito do Senhor estava sobre ele para pregar, para evangelizar, mas também ele deixou uma parte de lado, porque não era para aquele dia. Ele diz, o dia da vingança do nosso Deus. Isto ele não leu. Está escrito, mas ele não leu, porque não era para o seu dia, tinha que acumular. Para vir uma vingança, um dia de vingança, tem que acumular um espaço de tempo que Deus manda a Pedro, eles rejeitam. Até hoje os pentecostais falam sobre batismo em nome de Jesus Cristo, eles dizem, não, Pedro errou. Então o que está acontecendo? Está terminando de acumular a condenação para o povo pentecostal e os demais, porque Deus manda um mensageiro, mandou Pedro, eles rejeitam. Mandou Paulo, eles rejeitam. Mandou Irineu, Martim, Columba, depois ele levantou Lutero, Wesley. Veio um movimento pentecostal, eles acharam que estavam com tudo, porque Deus deu os dons para eles, e eles esqueceram que Deus tinha ainda a cumprir os dias do profeta Elias, para poder terminar de acumular a condenação para o mundo. Então, agora, nós vivemos num espaço de tempo que a condenação está acumulada. Eu tomei isso porque o irmão Brana fala mais do nosso tempo. E o irmão Brana não fala da primeira e segunda etapa. O irmão Brana fala da condenação estar acumulada por causa da terceira etapa não ter sido aceita. Então, aí a condenação está acumulada. Vai ajuntando, Deus manda algo, Deus manda um profeta. Esse profeta cura enfermos, expulsa demônios, ressuscita mortes, ressuscita peixe, para a tempestade. Faz de tudo, salva os filhos da irmã Hatmuser e cura a irmã Brana de um tumor que ela estava sofrendo há anos. E tudo aquilo Deus está fazendo, acumulando bênção para o povo e as pessoas rejeitando quando Deus vem e manifesta a sua palavra através do mesmo homem que ele abençoou, que ele curou e que ele fez milagres, que falou a palavra, que veio esquilos à existência. E agora Deus usa os mesmos lábios para poder revelar a palavra
abrir os selos, mostrar o que eram os trovões, que nós não sabíamos, as vozes dos 7 trovões. Aí Deus vem e fala na mesma boca. E hoje não é o povo pentecostal, hoje é o povo da mensagem que rejeita aquilo que veio através da boca de Deus, que era um profeta no dia, revelando os mistérios que nós não sabíamos, e era exatamente para cumprir nos dias do profeta, assim como cada escritura cumpriu no seu dia. Se você vê Isaías, suas escrituras veio cumprir nos dias de Jesus, porque era dias de Jesus. Certas escrituras de Isaías cumpriu em João Batista, porque era com João Batista. E assim Jesus falou sobre o Elias desse tempo. Jesus diz, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. São Mateus 17:11. Então, são escrituras que têm sido acumuladas para esse tempo. Nós temos várias escrituras acumuladas para a bênção. E quando se rejeita aquelas escrituras no seu dia, que ela foi uma escritura manifestada, estava em carne, então o que Deus faz? Toma todas as bênçãos e as converte em maldição para aqueles que rejeitam. É uma bênção para quem aceita. E você nota, a água que levantou a arca foi a mesma água que matou o povo. Entende? Então, Malaquias 4, Apocalipse 10:7, que salva a noiva, é a mesma água que mata os que não aceitam. A revelação dos trovões, de Apocalipse 10, de 1-7, que seria nos dias da voz do 7º anjo, o novo nome que ele diz que revelaria, e tudo seria nos dias da voz do 7º anjo, que ele ia revelar. Tudo isso é uma bênção para nós, que faz nós subirmos a pedra de coroa. Mas estas mesmas escrituras se transformam em juízo, em condenação sobre a cabeça dos rejeitadores. Agora, rejeitar o quê? Rejeitou o cumprimento daquela escritura. Se você tomar as pessoas hoje que creem no irmão Branham, elas dizem, nós não rejeitamos Malaquias 4. Nós não rejeitamos Apocalipse 10, de 1-7. Eles dizem, nós não rejeitamos, nós cremos. Agora, o que Malaquias 4 falou, é só ler para eles. Eles não admitem. Não, mas ele diz, nós não é assim. Malaquias 4, ele tanto ensinou cura, bênção, para chamar a atenção do povo, mas teve uma mensagem profética no final do seu ministério. Que esta mensagem era o ministério do 7º anjo. A mensagem que ele pregou para poder despertar as pessoas para a revelação. Então ele chama um povo dentre todas as denominações para receber a palavra do dia, e logo dentro do povo que recebe a palavra do dia, ele vem e abre 7 trovões, 7 selos, revela para o povo. E hoje, se você falar para eles, olha, você sabe que são os 7 trovões? Você sabe que hoje é tempo do novo nome, desde o tempo do profeta. Novo nome não é agora, na nossa era, no século 21. Novo nome foi no século 20. Nós simplesmente estamos recebendo as bênçãos que estavam acumuladas no século 20 para os eleitos. Porque o eleito, quando ouve, ele crê. O não eleito, ele rejeita aquilo. E o não eleito, você não pensa que o não eleito é um bebum, o não eleito é um mulherengo. Não, o não eleito ainda é pessoa justa. Eu quero ler isso daí tudo para vocês novamente, para deixar como um fundamento aqui para vocês sobre o não eleito. Ele não é eleito, mas o irmão Branham diz numa mensagem que Ló, ele não via a condenação que estava acumulada sobre Sodoma. Abraão é quem via. Abraão estava lá no monte e ele via, o juízo está acumulado para cair sobre Sodoma. Ele viu tanto, Abraão viu tanto, que Deus falou para ele, eu vou destruir Sodoma. E aí Abraão orou. Nós já falamos isso aqui para vocês. Se tiver 50, 45, 40, 30, 20, 10, Deus diz, eu não vou destruir. Se tiver 10, eu não destruo. Então não tinha 10 justos lá dentro. O irmão Branham vem dizer, ele não diz assim, se tiver 10 metodistas, 10 batistas, 10 assembleanos, 10 pentecostal. Não, ele diz 10 justos.
não tinha 10 justos. Então, o que Deus teve que fazer? Tirar o justo, que era só Ló, suas filhas, que a sua esposa tornou uma estátua de sal. Ela não pôde sair viva, ela teve que na saída morrer. Tem gente que exatamente na saída morre, ele não consegue sair vivo, ele morre porque ele já mantém incredulidade na hora que sai. É como sair de uma denominação. Na hora que sai, sai com amor àquela denominação. Você morre, você vira uma estátua de sal. Você tem que sair, mas sair como Deus falou, não olhe para trás. Você sai dali, não olhe para trás. Você saiu dali e eles rejeitaram a palavra, rejeitaram o batismo em nome de Jesus Cristo. Ao sair dali, bate os pés para sair a poeira do seu sapato, disse Jesus. Isto, bate os pés e nem olha para trás. E vai embora, prossiga seu caminho. Ló fez isto, suas filhas fizeram isto, mas a esposa não pôde fazer. Então tem muitos crentes que ainda ficam olhando para trás. Agora, na terceira etapa, é a mesma coisa. Você prega que os 7 trovões foram revelados. Você prega que Deus tem um novo nome, porque está escrito tanto na Bíblia como está escrito na mensagem. O irmão Branham falou que o novo nome foi revelado nos trovões. Ele disse, será revelado nos trovões, mas ele disse que os trovões foram revelados nos 7 selos. Então podemos dizer claramente que o irmão Branham disse que o novo nome foi revelado. Ele simplesmente não falou abertamente o que era, porque aquilo fazia parte do ministério dele no dia e estava relacionado com o próprio nome dele. Então, ele não disse. Mas em outras mensagens, ele falou desse HM várias vezes. Então, você toma o povo da mensagem e mostra estas coisas que Deus disse que aconteceria nesse dia. Eles dizem que não. Então, Deus tem que acumular maldição agora, condenação. Quer dizer, o novo nome, que é uma bênção, torna uma condenação para eles. É uma bênção para quem recebe, é uma condenação para quem rejeita. O nome Jesus Cristo é uma bênção para quem recebe, mas é uma maldição para quem rejeita. Rejeitou, então ele recebe juízo sobre eles. O nome Branham é uma bênção para quem recebe, é o HM de Deus. O irmão Branham mostrou. É tanto de Deus que o irmão Branham diz que o HM de Billy Graham é 6, é do mundo. Ele diz, mas o HM de Abraão é de Deus. E esse Abraão é 7, que é Bran, certo? Que é o Bran. Este é o HM de Bran, é o de Deus. Então, se é de Deus, quando você rejeita aquilo, sendo a bênção do dia, você recebe aquilo ao inverso. Aquilo é bênção, mas para eles não é bênção, é maldição, é condenação para eles. Por quê? Eles rejeitam. Eles até crêem no irmão Branham, eles não crêem que Branham faz parte do nome de Deus. Quando o próprio William Branham disse na mensagem Abraão Restaurado 45, que a HM faz parte do nome de Deus. Então, não crer nisto é receber uma maldição, é receber um juízo, é receber uma condenação, porque não crê. E o Senhor Jesus dizia, a condenação é esta, sempre é esta, a condenação é esta, que o Filho do Homem veio, que Deus vem em carne, que Deus vem e transmite a mensagem, mas eles não crêem. Então, esta é a condenação. Mas se você recebe aquela palavra, aquela mesma palavra que é condenação para quem rejeita, é salvação para quem recebe. Então, graças a Deus por podermos receber. E nós não cremos apenas no nome Branham por crer. Nós cremos no nome Branham porque faz parte do nome de Deus. Se eu disser assim, Osmar faz parte do nome de Deus, não faz. Certo? Isso aí, Osmar é meu nome, não tem HM. Agora, Osmar Branham faz parte do nome de Deus, porque eu recebi um novo nome. Entendeu? Eu recebi um novo nome. Eu recebi o HM de Deus, não um HM que é do mundo e que as pessoas hoje é fácil de crer. Ah, crê em Billy Graham? Creio, mas crê em William Branham? Aí você pode perguntar até para um pentecostal, você crê em Billy Graham? Oh, sim, um grande homem de Deus. E William Branham? Aí já vai rir na sua cara.
Por quê? A diferença está, eles crêem no HM6, mas eles não crêem no HM7. Eles crêem no HM, que é o número do homem e do mundo. Ainda que é um evangelista de Deus, vocês têm que saber, não estou falando contra o homem, estou dizendo com respeito ao que o Mombrana fala do ministério. O Billy Graham, um grande homem de Deus, que pregou e prega a mensagem sobre arrependimento, que ninguém prega igual ele, diz o próprio Mombrana. Só que Mombrana veio e mostrou também que o HM dele é 6. Graham tem 6 letras, e é o número do mundo, é o número do homem. Mas Brana, nós vamos falar Brana porque o irmão Brana falou Abraão, mas ele deixou uma carta aí, tão clara, dizendo que é Brana. E nós já cremos que é. Eu já pregava sem saber dessa carta, eu já pregava o HM, e que era Brana 7, eu já pregava antes porque nós temos mensagens para isto. Agora tem uma carta também que foi fácil para encontrar aí, que tem o HM, e é o 7, é o nome de Deus. Isso daí é para mostrar que é uma bênção. O HM de Deus é uma bênção. Se você aceitar o HM do homem como uma mensagem de arrependimento, é uma bênção também, que é o HM de Billy Graham. Se você recebe, é uma bênção. A mensagem dele é aquela, é uma mensagem de arrependimento, mas a mensagem dele não é nem de cura divina. Ele foi num país, aí ele foi desafiado a fazer um milagre e ele voltou sem o milagre. Ele não fez. Mas se, irmão Brand disse, se ele tivesse comunicado e dito, eu não tenho esse ministério, mas eu conheço um baixinho nos Estados Unidos que tem esse ministério, eu vou chamá-lo e Deus vai usar ele aqui. Ele não podia fazer, porque vocês vão entender que o HM, que é o 6, que estava com Ló lá em Sodoma, nunca chamou Abraão lá. Nunca chamou. Isso é para nós sabermos que todas as coisas que acontecem na Bíblia é tão perfeita como aconteceu nos dias do irmão Brana. Billy Graham não podia, ele foi desafiado, mas ele não podia fazer e não podia chamar o irmão Brana. A gente pensa, ele devia ter feito isso, mas ele não podia, porque lá estava o ministério dele entre Sodoma, entre os justos, mas o ministério de Brana estava entre os eleitos. E ele não podia chamá-lo para lá, porque assim também lá atrás, Ló não chamou. E nem aqueles 2 anjos que desceram para a casa de Ló, não chamou Abraão ou Elohim para estar lá. Não chamou. Então, por isso também o Billy Graham não chamou o William Branham para ir lá mostrar para aquela nação, para aquele povo, que Deus é Deus e que faz milagres e faz o que Billy Graham não podia fazer, porque Deus estava fazendo aqueles milagres através de William Branham. Amém? Mas ali estava mostrando um homem justo, um povo justo, que ele só salva se ele não blasfemar da palavra, ele salva pela grande tribulação. Eles não salvam como eleitos para o arrebatamento. Isso eu tenho mensagem do irmão Brana para poder deixar claro para vocês. Deixa eu ler aqui, que eu creio que isso vai ajudar. Eu estou com a mensagem do profeta do século 20, parágrafo 81. Já preguei uma mensagem sobre isso, mas eu quero repetir esta parte porque vai ajudar. Agora, enquanto tocamos neste ponto, amado leitor, eleito de Deus, recorde que Abraão não estava envolto na confusão de Sodoma. Os eleitos de Deus são um povo separado. Sai do meio dela, povo meu. Agora, sai do meio de quem? Do meio dos justos. Olha, irmãos. Sair do meio dos justos. Sai do meio dela. Ali estava Abraão fora de Sodoma. Abraão fora de Ló. Mas Abraão não era inimigo. Um dia que eles prenderam Ló, Abraão foi lá salvar o seu irmão. Ele foi lá e salvou o seu irmão. Se este povo for, pelo menos, justo, eles vão aprender isso. Eles precisam de ser salvos quando eles estão presos pelo rei deste mundo.
Eles estão presos pelo rei da denominação. Eles estão presos. Se eles quiserem ser libertos, o Abraão vai lá, que são os ministros que crê na revelação dos 7 trovões, do novo nome. Ele vai lá para ajudá-los, para dar-lhes uma mão, para tirar-lhes da prisão. Só que tem uma coisa, você não pode mudar um não eleito para eleito. Abaixa um pouquinho primeiro. Você não pode mudar um não eleito para eleito, não tem condição. E você não pode mudar o eleito para não eleito. Então você vai encontrar aqui o que o irmão Branham mostra. Os eleitos de Deus são um povo separado. Sai do meio dela, povo meu. Eles não são do mundo. Ló estava ali embaixo em Sodoma, porém, como é sabido, ele não era um eleito. Eu gosto de pregar isso porque foi o irmão Branham que falou. Se eu pegasse e falasse, Ló não é eleito, mas eu não tivesse um parágrafo para mostrar que Ló não era eleito, então o povo não ia crer no que eu prego, porque o povo crê no profeta. Mas agora eu estou lendo a mensagem do profeta. Irmão Branham dizendo, Ló não era um eleito, Deus não o havia chamado, nem o havia separado. Deus chamou, foi Abraão e separou Abraão. Deus nunca disse para Ló, sai da sua terra, da sua parentela. Deus disse para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela. Eles eram sobrinho, o Ló era sobrinho do Abraão, mas Deus não chamou Ló à separação. Deus chamou Abraão. Deus não chamou o povo da mensagem à separação. Deus chamou a noiva eleita. O eleito, aquele que pertence ao corpo místico do Senhor Jesus Cristo, hoje é que ele tem chamado. Ele não chamou todo mundo. Ele tem que entender isto. Agora, se você ver, Deus chamou Abraão até um ponto que chegou lá na frente, Deus teve facilidade, mudou o nome de Abraão, mas quando é que Deus mudou o nome de Ló? Ló continuou Ló do mesmo jeito. Mas o nome de Abraão, Deus mudou. E Ló deve nem ter sabido. Ló deve nem ter sabido, ele não era o eleito. As pessoas vão ficar preocupadas, eu vou mais fundo nisso aqui agora, porque Ló não são os pentecostais. Vocês vão ver isso. Ló não são os pentecostais. Ló está representando o povo de dentro da própria mensagem, que é sobrinho de Abraão, que é sobrinho de Brana. Como Deus não tem sobrinho, e Deus estava em carne em Brana, Deus só tem filhos, então eles vão ter que aprender isso. Falta-lhes eleição para isso. Ló não era eleito, ele era justo, mas não era eleito. Uma pessoa justa é uma pessoa boa, mas ela não tem eleição. Você vai fazer o quê? Só porque é justa, não é. Por isso que Deus vai levá-la. Ele pegou esse justo aqui e deixou passar pela tribulação. Mas o Abraão, não, ele falou com Abraão lá na montanha. Então vamos guardar isso. As pessoas querem discutir e dizer, olha, eu não creio em novo nome. Você não tem que crer em novo nome. Se você for o Ló, como se você vai crer em novo nome? Nunca veio em novo nome. Deus nunca mudou seu nome, filho. Ô povo da primeira e segunda etapa, você diz, nós não cremos em novo nome. Mas Deus nunca mudou o nome de vocês. Deus nunca chamou vocês para uma mudança de nome. Deus chamou foi Brana. Deus chamou Abraão, Deus chamou Brana. Nós temos aqui na mensagem do irmão Brana, nessa própria mensagem que o profeta do século XX, está escrito aqui que Deus mudou o nome de Abraão e mudou o nome de Brana. Está aqui escrito, me parece que é o parágrafo 250. E tem aqui, me perdoe, não é o 250. Que Deus mudou o nome dos dois. Eu não marquei aqui, mas está aqui nessa mensagem. Vocês podem ler, você vai encontrar aqui depois, Deus mudando o nome de Abraão e também o nome de Brana. O HM é 270. 270 o profeta do século XX. O nome de Abraão teve de ser mudado para Abraão. O nome Brana, B-R-A-N-A-M. Não tinha o H. O nome Brana também foi mudado para Abram. Aí é B-R-A-N-H-A-M.
foi mudado para Bran. Observe seu ministério e verá nele o profeta para esta era, assim como Abraão foi o profeta para a sua era. Então aqui nós temos tudo claro na mensagem do profeta, tanto do Abraão como do Ló. Então nós vamos ver que a condenação está acumulada exatamente para o povo que está rejeitando a revelação da palavra, a revelação dos trovões, a revelação do do sétimo selo, a revelação da terceira puxada, a revelação do novo nome. Eles estão rejeitando. Igual quem é que rejeita? Você não tem que pregar novo nome para um assembleiano. Você vai pegar um assembleiano e pregar novo nome para ele? Ele não crê nem no nome de Jesus ainda. Ele não aceita nem o batismo em nome de Jesus Cristo. Como que eu vou pregar novo nome para ele? Primeiro ele tem que crer no antigo nome. Primeiro ele tem que crer no nome de salvação. Primeiro ele tem que se arrepender e ser batizado no nome de salvação, para depois eu lhe dar um nome que traz revelação para ele. Que Jesus Cristo é o Redentor, ele manifestou como Salvador, mas nunca veio dizer que ele era o nosso Redentor. Ele veio agora, diz o profeta, na abertura dos selos, ele veio dizer: eu sou o seu Redentor parente. Agora que ele veio dizer, eu sou seu Redentor, ele já havia nos salvado, mas agora ele tinha que manifestar para dizer: eu sou o seu Redentor. Vocês ficaram me conhecendo, mas agora eu vim aqui me apresentar a vocês, eu sou o Redentor parente. Quando ele vem para manifestar para nós, aí ele está num outro corpo. Exatamente nesse tempo que nós vivemos, Deus veio num outro corpo. Ele veio no corpo de Brana. Por isso não podia chamar Brana de Jesus Cristo, porque Deus era Brana. Entende? Até Jesus Cristo era Brana. O nome de Jesus Cristo era Brana naquele dia. Por toda a mensagem estava ali. Eu acho que eu preciso pegar uma coisa mais forte aqui, para outras pessoas que nisto podem duvidar. No 240, a união invisível da noiva, presta atenção você que não crê que era Deus em carne, Brana. 240, você diz, esse era um anjo, aquele que apareceu para Abraão, tinha dois anjos e um era Deus. Aí, o irmão Brana diz, você diz, esse era um anjo. O irmão Brana diz, a minha Bíblia diz que foi Deus. Senhor Deus, Elohim, ali parado em carne humana. Agora, olha bem o que ele diz. Mostrando que ele assim ungiria a sua igreja nos dias finais. Seria Deus operando novamente em carne humana. Olha, se Deus unge uma igreja, Deus estaria operando em carnes humanas. Mas antes de Deus ungir uma igreja, primeiro ele tem que ungir um homem. Ele tem que vir em carne humana. Então, por isso que ele veio em carne humana, ungiu um homem e hoje ele unge nós, a igreja. Ele veio e ungiu um homem, Jesus de Nazaré, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e virtude. Ele ungiu um homem, mas no Pentecoste, ele ungiu uma igreja. O que ele usou para ungir a igreja? O Espírito que estava naquele homem chamado Jesus. O que ele usou agora para ungir a igreja neste século em que vivemos? Ele usou o Espírito que estava em Brana. Amém? Essa é a unção. Você diz, mas ele usou o Espírito do homem. Não, o Espírito que estava em Brana não era o Espírito de Brana, era o Espírito Santo. Então ele tem que usar o Espírito que está no homem. Mas ele tem um homem que representa Deus na terra naquele dia. Amém? Eu quero deixar isso aqui porque tem gente que eles lê a mensagem, mas nunca vê as coisas. É como os pentecostais que lê a Bíblia e nunca vê o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo. E eles lêem a Bíblia. Você vai lá e lê mais Bíblia que nós, mas não sabe nem o nome do Pai. Então não vai adiantar. Então o que nós temos que ver agora, esta mensagem para esta hora em que nós estamos vivendo, ela está salvando um povo e acumulando condenação para outros. A mesma mensagem, a mesma água que levantou a arca, matou os antediluvianos. A mesma mensagem que leva a noiva ao céu.
o mesmo selo que leva a noiva ao céu, os mesmos trovões que levam a noiva ao céu, o mesmo novo nome que leva a noiva ao céu, mata os que rejeitam. É uma condenação. Aí eu entro nesse parágrafo que eu tirei o título para esta mensagem, 236, a união invisível da noiva. Com razão a condenação de Deus está acumulada. Agora, você presta atenção, por que a condenação de Deus está acumulada? Ele diz, Deus o colocou diante de seus próprios olhos, fecham seus olhos e falham em vê-lo, cerrando suas entranhas de compaixão, quando vem a verdadeira palavra de Deus nestes 7 selos, sendo vindicada e provada ser assim, e vista nos céus, ao longo das nações, e em todo lugar por meio de grandes sinais e maravilhas, que ele prometeu que faria. Então calas e dizes, não sei, não posso remediá-lo. Mortos e não sabem. Pecados e delitos, vocês estão mortos. Sim. Então, com o que o irmão Branham está falando aqui? Ele está dizendo dos selos revelados. O que aconteceu? A condenação de Deus está acumulada exatamente para o povo da mensagem. É isso daqui, porque 7 selos não foi aberto para a Assembleia de Deus, 7 selos não foi aberto para os pentecostais em geral, 7 selos não foi aberto para batista, metodista, para wesleyano, para luteranos, 7 selos foi aberto para o povo que crê em Brahma. 7 selos foi aberto para todos nós, para a primeira, segunda e terceira puxada. Foi aberto para nós. Agora, quando isso é provado diante deles, e diz o irmão Branham que eles fecham os olhos para não ver, eles dizem para o seu povo, não escuta esses CDs. Eles dizem para o povo, não se preocupe com o novo nome. Eles pregam isso para o povo. Olha, vocês não têm que preocupar com trovões. Quando o próprio irmão Branham está falando aqui. Quando Deus mostra isso diante dos olhos deles, e eles falham em vê-lo, cerrando suas entranhas de compaixão, quando veio a verdadeira palavra de Deus nestes 7 selos. É vindicado, é provado, está aberto a palavra de Deus nestes 7 selos. Eles então dizem, não queremos isto. Então o irmão Branham diz, mortos e não sabem. Esta é a situação. Não é do povo denominacional lá fora, é dos denominacionais dentro da mensagem. Agora esta mensagem é para eles. Eles têm que saber que é isto. A condenação está acumulada. E esta condenação é a nossa salvação. A condenação é a nossa salvação. O mesmo juízo que matou os antediluvianos foi o juízo que levantou a arca. O mesmo juízo que cai sobre o povo da mensagem em cegueira, para eles não verem a revelação dos 7 selos, do novo nome que é principal. Se você visse um novo nome, você saberia. Deus em um novo nome, num novo corpo, abriu os seus. Era fácil. Deus, num novo nome, num novo corpo, abriu os selos, revelou a palavra. Se eles vissem um novo nome, mas eles não podem ver, eles cercam, como diz o profeta aqui, cerram suas entranhas, fecham suas entranhas. Diz, não, nós não vemos isto. Deus mostra diante dos olhos deles, está aqui, parágrafos, mostra para eles, não é isto, não é? Olha, outra coisa que você já conhece, vou repetir outra vez, essas coisas, quando estou pregando uma mensagem, então esses parágrafo e versículo tem que acompanhar. 207, a união invisível da noiva. Os apóstolos, esses que manifestaram a Bíblia, aqui sai Lutero na Reforma, sua igreja não funcionaria. Tampouco a pentecostal. E hoje o povo quer fazer uma igreja pentecostal dentro da mensagem. Funcionou em seus dias, porém é outro dia. É só para poder estar em conjunto com este parágrafo que nós acabamos de ler, onde o irmão Branham diz, este é outro dia. Esta é a abertura dos 7 selos. Eu sei que soa estranho para vocês, porém Deus o tem vindicado perfeitamente, que aí não há pergunta. Exatamente perfeito. Quer dizer, tudo feito, tudo claro,
Todo mundo que lê a mensagem, lê o mesmo parágrafo que nós lemos, isso daqui é a salvação nossa. Você sabe, a abertura dos selos é a nossa salvação. Se não tivesse aberto os selos, não teria rapto para nós. Se não tivesse aberto os selos, não teríamos novo nome. Mas para abrir os selos tinha que ser um trovão. Os 7 trovões, Bran. Os 7 trovões estavam num homem. Toda a mensagem dos 7 selos estava num homem. Nós lemos na mensagem, cada mensageiro representava um selo, só que você nunca soube, só soube quando todas estas 7 mensagens estavam sendo expostas através da boca do 7º mensageiro. Então, 7 mensagens num homem só, ali estava 7 trovões, estava ali 7 trovões. Ele pregando, quando Branham pregava, e ele dizia, um trovão é a voz de Deus. E você sabe, ele diz, você diz que aquele era um anjo que apareceu para Abraão. A minha Bíblia diz que é Deus. 7 trovões saindo da boca de Deus. Deus brana, Deus numa carne. Alguém diz, você quer fazer de um mortal um Deus? Não, Deus quando vem na terra, ele é um mortal. Ele veio na terra em Moisés, ele era um mortal. Ele veio na terra em Jesus, ele foi um mortal. Se ele não morresse, ele não me salvava. Agora ele veio na terra em Brana. Isto foi a promessa dele, que ele viria para cumprir sua palavra nos dias idênticos aos dias de Noé, e que era a manifestação do Filho do Homem. O Filho do Homem não é outro senão Deus, é Cristo. Mas aonde que estava Cristo? Procura Cristo no século XX para ver se você achava. Você procura Cristo, você não acha. Mas aonde ele está? Se você olhasse direitinho, estava dentro de Brana. Cristo estava ali, dentro de Brana. Só que você quer ver um Cristo, aquele mesmo que andou lá na Galileia. Um Cristo que nasceu em Belém de Judá. Não. Agora é um Cristo que nasceu em Perkinsville, Kentucky. Certo? É um Cristo que nasceu ali e viveu em Jeffersonville, que Deus mostrou para ele que após o nascimento ele ia viver perto de uma cidade chamada New Albany. E era exatamente Jeffersonville, que está ali pertinho. Foi onde ele viveu. Agora as pessoas nunca percebem isto. Era Deus nascendo. Se Deus fosse nascer hoje, pensa, tem que ser lá em Belém da Judéia. Belém da Judéia foi para os judeus. Deus, para nascer para nós, ele tinha que nascer exatamente no Ocidente. E quando ele veio, ali no pôr do sol, ele nasceu exatamente no pôr do sol, onde está Kentucky. É o pôr do sol, Jeffersonville, Perkinsville. É exatamente o pôr do sol. Foi ali onde ele veio, onde ele teve o seu ministério. Era Deus vindo numa carne humana neste século XX. Agora nós já estamos no século XXI. O século XXI é a sequência do ministério do século XX. O século XXI é a noiva tomando o ministério do profeta do século XX. E ela então comeu esta revelação, comeu este livro e está proclamando agora esta mensagem. Amém? Irmãos, esta mensagem eu sei, não tem jeito de parar de pregar essa mensagem. Cada dia que você vai pregar, você tem que ir nos parágrafos onde mexe com tudo que nós estamos crendo. Mas está provando para você que este povo que crê no profeta, eles são aqueles que são sobrinhos de Brana. Eles não são aqueles verdadeiros Brana. Eles não são, eles são sobrinhos. Fala em novo nome, eles não sabem. Ló também não sabia. Me mostra na Bíblia que Ló sabia de novo nome. Me mostra na Bíblia. Ló não sabia. Agora, quem é que não sabe de novo nome? Exatamente esses que... Tem que haver uma separação. A terceira etapa é isto. Queira ou não, eu não tenho eles como inimigo. Deus sabe que eu não tenho eles como inimigo. Mas quando eles falam lá no meu nome, eles falam no meu nome, é por causa desta mensagem. Não é simplesmente por causa do meu nome, é por causa desta mensagem. Eles não creem, é por causa desta mensagem. É a mensagem que está dizendo que é assim. É a mensagem que diz que é novo nome. É a mensagem que mostra isso. Mas eles acham que ficar alheio a esse conhecimento que é real. Mas nós não. Nós sabemos que comemos este livrinho. Amém? Eu volto aqui para mim encerrar, porque eu não quero demorar muito. O irmão Brano está falando de Ló ainda, quando Ló não era
um eleito. Deus não havia chamado, nem o havia separado. Irmãos, vocês não têm nem que comparar. Tem hora que vocês querem comparar uma pessoa com a outra. Não pode comparar. Se você quer comparar dentro da terceira etapa, um irmão com o outro, ou minha família com a sua família, ou meus filhos com seus filhos, e você quiser comparar, você não pode comparar. Você tem que saber se é você o eleito. Você é o eleito. Talvez você quer comparar com uma pessoa que não é eleita. Só porque é filho de pastor, é filho de pastor. Você acha que tem que ser daquele... Não, você tem que viver a sua vida, você tem que ser o separado. Que talvez você não vê o filho do diácono separado, o filho do pastor, a filha do pastor separado. Você não vê a família do pastor separada. Não vendo a família separada, então o que você faz? Eu não consigo ver a família separada. Aí você quer lutar e dizer, não, mas teria que ser assim. Não, e se for Ló? Mesmo na terceira puxada, as pessoas estão aqui dentro, e eu vou dizer para todos, porque isso daí está por todo o Brasil e fora do Brasil, esta mensagem alcança, tem que saber, as pessoas eleitas, elas não são somente justas, as pessoas eleitas, elas são aquelas que receberam a revelação dos 7 trovões, é aquelas que receberam um novo nome. O eleito é este, o Abraão era o eleito, o Ló não era. Então você não tem que se comparar com pessoas da própria mensagem. Eu não tenho nenhuma preocupação quando alguém diz, o fulano de tal está pregando terceira etapa. Eu falei, é fácil, pergunta para ele do novo nome. Diz, não, ele não crê. Eu falei, então não tem terceira etapa, ele é um enganador. Não tem terceira etapa. A terceira etapa foi onde abriu a palavra. E quando a palavra abriu, revelou o novo nome. Quando a palavra abriu, revelou os 7 trovões. Quando a palavra abriu, revelou o 7º selo que estava em carne no profeta. O 7º selo era o 7º ministério de Deus que estava no profeta, o qual o 7 é Cristo. Era Cristo no profeta. O 7 é Cristo, ele diz, vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor, e era a vinda do Senhor no profeta, mas ele não podia dizer para o povo, é a vinda do Senhor na minha carne, porque vocês não aceitam. Não, isso é mistério do dia. O eleito olha e diz, é mesmo, é Cristo nele. O eleito olha e diz, é Deus nele, porque o eleito ele vê essas coisas, mas o Ló nunca viu. Aí a gente fica preocupado, o irmão fulano, a irmã Beltrana, não crê no novo nome. Se é Ló, vai crer em novo, nem sabe disso. Nem sabe sobre o novo nome. Se você falar em novo nome para eles, é um escândalo. Agora, naquele tempo, vamos mexer nisso aqui para me encerrar. Naquele tempo, falar em novo nome, Abraão podia falar na montanha, com 318 servos que ele tinha. Vocês viram? Elohim veio na minha casa, mudou meu nome. Agora eu não chamo mais Abrão, agora é Abraão. Ele mudou meu nome. A minha senhora não chama mais Sarai. Ele falou que ela chama Sara. Mudou o nome dela. Os 318 servos podiam muito bem saber que estava ali dentro da casa de Abraão. Mas Ló estava lá em Sodoma, um justo lá em Sodoma. E esse justo lá em Sodoma, ele não sabia disso. Ele não sabia de mudança de nome. Nós nunca lemos na Bíblia que Ló soube que Abraão mudou o nome. E se você ler a Bíblia, você vai ver no capítulo 18, 19, Deus está tratando aqui com Abraão e os 2 anjos tratando com Ló, lá na casa dele, no capítulo 19 de Gênesis. Está tratando lá, Deus tratando com Abraão e os 2 anjos tratando com Sodoma. Então é isso que está acontecendo. Deus tratando conosco através de Brana, na revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos, conforme ele mesmo diz, trazendo para nós o novo nome, conforme está no primeiro selo 132, ele diz que o povo pula e grita e não recebe nada, porque não conhece o novo nome, será revelado nos trovões. Então já foi revelado, quando ele diz que os trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Então está tudo revelado lá, e as pessoas não percebem. E aí estão os 7 trovões, B-R-A-N-H-A-M. Espera lá, eu queria conhecer isso melhor. Isso é uma revelação de dentro da própria mensagem. Os trovões estavam como soletrando algo, o profeta disse. Ele estava no 7º selo, ele disse, como soletrando algo. A única coisa que você vê soletrada mesmo, que Deus falou para ele,
como chama? Qual é o seu nome? E ele começou a soletrar. Amém. É bom. É bom que perde a hora, né? Tá bom. Mas aqui está. Eu creio que ainda tem um tempinho ainda. Ele foi um bom homem, sem dúvida, mas Deus não apareceu a ele. Irmãos, se a revelação não aparecesse a um pastor, ele falava para a igreja. O dia que essa revelação apareceu para mim dentro da mensagem, eu vi essas coisas. Eu estou pregando isso, não é de agora. Se vocês tomarem alguma mensagem minha, desde 95, 96, eu estou pregando sobre um novo nome. Nós tivemos um encontro de pastores, um encontro regional em Franca, em 1996. E eu já estava falando sobre esse nome. Eu falei entre eles lá mesmo. Li 138 a 157 e parado na brecha, onde Deus falou com o irmão Brana do sinal eterno. Li perante eles. Coloquei lá escrito na parede o que eles ficaram assustados. Brana não é uma denominação. Brana é uma família. Nela você não entra, nasce. E eles olharam, até pastor perguntava, para que aquilo lá? Pastores não sabiam. Diziam, está escrito lá. Está escrito que mensagem que está. Certo? Está escrito lá que mensagem. Vocês lembram a mensagem? Porque a semente não era da palha. 18 e 19. Você lê lá. Irmão Brana falando sobre denominação, logo ele diz, Brana não é denominação. Ele diz, Brana é uma família. Ele não estava falando da família Brana dele, da família natural, da família consanguínea. Não, ele diz, Brana é uma família e nela você não entra, nasce. Você nasce no ministério de Brana com o HM, com novo nome. Você nasce, muitas vezes nasceu na família Brana consanguíneo e não tem novo nome. Pode nascer na família Brana consanguíneo. Tem o HM, que é do próprio pai, mas não tem um novo nome. Não crê naquilo. Eu não estou dizendo que eles não crêem. Precisa ver como é que eles estão lá. Eles vivem bem longe de nós. Precisa ver como que eles estão lá. Se eles crêem nisso do jeito que o papai Brana pregou. Papai Brana pregou tão claro que deixou isso daqui para a família Brana, que não é uma denominação. Ele diz, batista é denominação. Metodista é denominação. Pentecostal é denominação. Mas podia apertar. E ele dizia, irmão Brana, espera lá. Se tudo é denominação, por que você tem lá escrito Tabernáculo Brana? Porque não é denominação. Espera lá, tudo é denominação, só a sua que não é? Porque tem seu nome, então aí vai vir a luta. Vai vir a luta. E o irmão Brana chegou a um ponto de dizer, você sabe por que não perdemos esse tabernáculo? Um católico nos ajudou na lei. Um católico. E nós só não perdemos esse tabernáculo porque o meu nome está relacionado com ele. Ele disse. Se não tivesse o nome relacionado naquele tabernáculo Brana, ele diz, a lei teria tomado o nosso tabernáculo. Aí é nisso que você tem que agrupar tudo, as coisas e ver por quê. Quando o próprio irmão Brana diz, metodista, batista, ele diz wesleyanos, luteranos. Ele falou aquilo tão forte, que ele mostrou, isso é anjo caído. Não que Lutero era, nem Wesley era, não. Ele diz, mas porque formaram uma denominação. Por que não falou Brana? Porque Brana não era o anjo caído, era o anjo enviado. Tem os caídos, mas tem o enviado. E as pessoas não percebem, aí elas taxam como tudo caído, mas no meio dos caídos tem um enviado. Logo ela pensa que tudo é enviado, não, tudo é caído e tem um enviado. A igreja nunca percebe as coisas, é o eleito que vai e vê isso daqui. Amém? Então que Deus nos ajude a ver que esta condenação que está acumulada para cair sobre o povo na grande tribulação, e quem vai passar mais a grande tribulação é alguns da terceira etapa e a maioria da primeira e segunda, que passa mesmo pela tribulação. E quem se salvará? Aqueles que não blasfemaram. Agora, esses pregadores que estão dizendo que
o que eu prego, o novo nome que eu prego é do diabo, isso daí não tem entrada no céu lugar nenhum, nem na boca da onça. Não tem entrada, porque o que fazem estão fazendo como blasfêmia. Aí eu teria um outro parágrafo aqui para ler, onde o irmão Brana fala sobre isso, na mensagem Unidade 183. Ele diz assim, ó, agora a vinda do Senhor Jesus está tão iminente, e a vinda do juízo. Ele está ajuntando os seus eleitos na unidade consigo mesmo, com o mesmo tipo de ministério que ele tinha. Então, se vocês não notarem que Deus estava unindo o povo consigo mesmo, com o mesmo ministério que ele teve, quer dizer, o mesmo ministério que ele teve em Jesus Cristo há 2000 anos atrás, agora ele estava tendo aquele mesmo ministério em William Branham, curando enfermos, expulsando demônios e até fazendo coisas que Jesus não pôde fazer naqueles dias, porque tinha que cumprir no ministério do irmão Branham, São João 14, 12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Então cumpriu no ministério do irmão Branham. Aquele tipo estava ali, o irmão Branham está dizendo, a vinda do juízo. Vocês sabem como eu esbocei as eras da igreja, aqui há muito tempo atrás, a maior torre que já foi construída, chamada pirâmide, mas a pedra principal nunca foi colocada nela. Teve a pirâmide, mas não tinha a pedra principal. E você vê muitas pirâmides, muitos desenhos de pirâmide no Egito, mas vê elas com a ponta, já com a pedra. Mas o irmão Branham não falou dessas. O irmão Branham falou daquela que foi construída e que não tinha a pedra de coroa, porque faltava a pedra de coroa, era o ministério do sétimo anjo, era Cristo vindo, sua segunda vinda, a segunda vinda. A primeira vinda ele veio lá no pé da escada da pirâmide, mas a sua segunda vinda, ele veio na cobertura, ele veio nos dias dos mistérios, dos 7 trovões, que estavam escondidos dentro daquela pedra da pirâmide, e ele revelou aquilo ali para nós. Amém? Recordem como os luteranos vieram, então wesleyanos na maioria, e então até os pentecostais. E agora, o que ele está fazendo? Chamando daquilo, quer dizer, é difícil eles crerem. Deus está chamando os wesleyanos, os luteranos, os pentecostais. Aí eles não creem. Escuta aqui. Ele chamou o eleito para fazer o luterano. Ele chamou o eleito luterano para fazer o wesleyano. Ele chamou o eleito daquilo para fazer os pentecostais. Agora, ele está chamando o eleito pentecostal para fora, para fazer com que venha a pedra principal, para a pedra de coroa, para a revelação dos trovões. Ele está chamando o mesmo tipo de ministério chegando, chamando seus filhos para fora das denominações e de todos os caminhos da vida. E eu te diria que agora, porque agora é outro ministério, é o ministério de Cristo, outra vez, como nós comemos o livrinho, e somos a esposa de Cristo, comemos o livrinho e profetizamos a mesma coisa que Branham profetizou, porque aí está o ministério profético em cada um de nós. O que está acontecendo hoje é a mesma coisa. Deus tirou o luterano para formar o wesleyano, tirou do wesleyano para formar o pentecostal, tirou de ambos para formar o ministério do profeta, e agora tirou da primeira e segunda etapa para formar a esposa. É assim, ele tirando da primeira e segunda etapa. E a primeira e segunda etapa, irmãos, ele não está tirando agora, do ano 2000 para cá só, não. No tempo do irmão Branham, ele estava tirando, no tempo do irmão Branham, já as pessoas da primeira e segunda etapa para formar a terceira, para eles crerem na revelação dos selos, para não estarem arrolados a este momento aqui, ó, do grande juízo que desceu sobre eles. Eles não podiam estar arrolados nesse grande juízo que ia descer sobre eles. Então, nessa hora final, o que Deus fez por nós, devemos ser agradecidos, porque o que Deus fez foi trazer uma mensagem de terceira etapa lá do tempo do irmão Branham para nós aqui. Nós só descobrimos, no ano 2000 para cá, só descobrimos esta etapa, mas ela já existia. Essa etapa já existia. Com razão, a condenação de Deus está acumulada. Deus o colocou diante dos seus próprios olhos. Fecha os seus olhos e falha em vê-lo, cerrando suas entranhas de compaixão, quando veio a verdadeira palavra de Deus nestes 7 selos. Eles veem
a verdadeira palavra de Deus, não nas mensagens anteriores aos selos. Vocês têm que, tudo vocês têm que posicionar. Ele não está dizendo que viram a mensagem, viram a operação de Deus nas mensagens anteriores ao selo. Não. Viram a mensagem de Deus, a operação de Deus nos selos, nos 7 selos, na terceira puxada. E ele cerra suas entranhas, cerra seu coração. Diz, nós não queremos nem escutar esse homem. Nós não queremos nem escutar seus CDs. Nós não queremos nada. Nós já temos laodiceanos. Deus está tirando um povo dentre a primeira e segunda etapa hoje. Deus está tirando porque está sendo acumulado juízo, acumulada maldição para ser derramada sobre eles. E eles não percebem, como Ló não percebia que o juízo estava sobre a sua cabeça. O profeta diz, me parece que a mensagem, a maior batalha jamais pelejada, ele diz que estava sendo preparado caldeirão de fogo e enxofre em cima de Sodoma e Gomorra, e Ló não sabia. Então a coisa está aí, o juízo está sendo preparado. Cada vez que eles rejeitam a mensagem de Deus, essa terceira puxada, do jeito que é revelado, não adianta falar que tem terceira puxada sem novo nome. Você é um falso. É um hipócrita, é um falso, é um que ilude o povo. Você tem que saber que a terceira etapa, ela tem novo nome. Não existe terceira etapa sem novo nome. Não existe terceira etapa apenas com o nome Jesus. Tem que ser agora com o HM. Você precisa disto. É o momento final. É o nome de Deus na sua vida agora. Que nome é esse? O nome da abertura dos selos, que ninguém pode abrir. Ninguém pode abrir. Você tem que saber, Jesus em seu ministério não pôde abrir. Ele no seu ministério não pôde abrir. Ele falou aquele dia e hora, ninguém sabe, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Agora, nos últimos dias, aquele mesmo Jesus veio em carne e revelou todas estas coisas, mostrou isto revelado, mostrou esta nuvem lá em cima do monte, mostrou o horário para nós, a ciência mostrou o horário 18h10, 18h15 e 18h30, quase meia hora de silêncio, de 7º selo, lá em cima no Monte Pôr do Sol. 42 quilômetros de altura, onde não tem umidade para formar uma nuvem. A ciência sabe disso. A umidade vai ter mais ou menos 9 quilômetros por aí, e depois não pode formar acima. Acima, aquela foi formada, foi por Deus. Já foi especial. A ciência prova, não podia ser formado por foguete, não podia ser formado por avião. Aquilo ali foi diferente, foi o sobrenatural. E no sobrenatural eles não creem. E os Estados Unidos fotografando o sobrenatural, mas não sabia que Brana estava lá. Irmão Brana diz no parágrafo 150, com a atração sobre a montanha, 150, ele diz, eles fotografaram e não viram quando estávamos flutuando no ar. Nenhuma foto deles tirou assim, olha a Brana também flutuando no ar. Nenhuma foto deles. Por que nós cremos? Nós cremos porque Brana pregou. Brana estava flutuando no ar juntamente com os anjos, e Brana mesmo diz, eles não viram. Eles não são eleitos. Eles não têm que ver, é nós que vemos isso. É o eleito, amém? Agora, não vou confiar na minha eleição e começar a fazer coisa errada. É isso daí que você tem que saber. Creia na sua eleição e conserte a sua vida. Pai Celestial, te damos graças por esta grande oportunidade que temos de parar e ouvir esta mensagem. É uma mensagem que ajuda, Senhor. Ela pode ser até repetida várias vezes, mas ela sempre está ajudando. Eu sei que o juízo que está sendo acumulado sobre o povo que rejeita esta mensagem é a mesma bênção que está enchendo nosso coração de fé e nos levará no arrebatamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo. Amém, Senhor. Amém.